Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharem Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo, dia 123, Anti-Lachonará, seja com a boca, seja com o pensamento, seja com as ações, seja com as orelhas, seja lá com o que for, Anti-Lachonará, não é? Pro um Shimirat Lashon qualitativo, e se não der para fazer Shimirat Lashon, que é guardar a sua língua, então saibamos nós o que falar, quando falar, por que falar, quando ouvir, por que ouvir, e enfim. Dia 123 de não fazermos Lachonará, nós estamos na sessão, sempre me perco aqui, na sessão 4, as leis do Rehilut. Primeira parte, o título do dia de hoje é cinismo. Cinismo. Já dá uma gastura só de escutar, não é a palavra. Quando alguém chega e diz assim, você é uma cínica, você é um cínico. Nós vamos entender aqui o que o Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, nos traz numa lição a cada dia. O livro compilado pelo senhor Shimon Filkman e Yitzhak Berkovitz. Vamos lá, vamos para o vídeo, vamos ler a máxima do dia, que é: nós somos os filhos do rei e não precisamos nos preocupar se passaremos fome. Opa, mas vem falar de parnassá agora, de sustento, de confiança, de não nos preocuparmos se vamos ou não vamos passar fome e tudo mais, porque Deus tudo provê. O que é que tem isso a ver com o Lachonará? Nós vamos entender. Então, o subtítulo, ou melhor, título, cinismo. O dia 123, ele diz respeito, colocar mais para cá, ele diz respeito ao dia 4 de Shevat do primeiro ciclo e 5 de Av do segundo ciclo. Lembrando que você começa a hora que quiser, mas se quiser começar do começo, melhor, para você poder ter aquele entendimento do que é, o que não é, todo o conteúdo, dia 1, dia 2, dia 3. Mas seja bem-vindo se você caiu aqui de paraquedas agora, porque todos os dias é o dia de aprendermos, de treinarmos, sermos pessoas melhores na nossa fala, melhores na nossa comunicação, nos nossos relacionamentos com as pessoas. É proibido contar a um membro de uma comunidade, família ou organização que alguém falou cinicamente do seu grupo. Isto é Rehilut. Então Rehilut, é fofoca mesmo, não é? E caluniosa muitas vezes. Isso aplica-se até quando os membros dessa comunidade, família ou organização costumam fazer brincadeiras sobre eles mesmos. Sabe aquela turma que faz brincadeira sobre ela mesma? Fica ali, né? Faz essas brincadeiras. É proibido também. É comum que as pessoas se divirtam com elas mesmas, mas fiquem ofendidas quando os outros fazem comentários similares. Aqui é um quase bingo. Sabe quando você pode falar do pessoal ali. Você pode, eu usei o exemplo no vídeo passado sobre a mãe da gente, né? Você pode falar dos seus parentes, você acha que pode falar do seu grupo, você pode rir, você pode não sei o quê, mas se alguém vem e fala do seu grupo, se alguém vem e fala da sua mãe, da sua família, não é? De alguém assim, pronto, tá aqui feito o angu, aqui já fica ofendidinho, já fica chateado. E nós já entendemos o título cínico, porque isto aqui é um cinismo. Você não passa de um cínico quando faz isso, não é mesmo? Afinal de contas, você pode, mas os outros não podem, que você fica doidinho. Isso precisa terminar, e termina quando nós treinamos sobre isso. Se dói em você, provavelmente dói nos outros, então não faça. Se incomoda ou ofende você, provavelmente incomoda e ofende os outros. O mesmo aplica-se em relação à escola. Os estudantes que brincam sobre a sua escola ou aula, ou uma aula que não gostam que as pessoas de fora façam comentários similares. Portanto, mencionar aos estudantes que alguém falou negativamente de sua escola é falar Rehilut. Então você está lá na escola e reclamando o tempo todo, porque não gosta da professora, porque acha que a escola é muito cara, porque a escola é muito ruim. Não, você pode. Mas quando você está num grupinho fora da escola, isso serve para as comunidades, tá? Vocês que são adultos.
nós que somos adultos e tudo mais. Então, você fala, não gosto disso, não gosto daquilo, da comunidade, começa a reclamar ali. Mas quando você está num grupinho fora da sua escola, fora da sua comunidade, com outras pessoas, que tem outros grupos, que tem outras escolas e tudo mais, você, ou melhor, nós, não gostamos que as pessoas falem mal da nossa escola, da nossa comunidade, a gente realmente se dói. Então aqui a proibição vem, olha só, aplica-se à escola. Os estudantes que brincam sobre a sua escola, né, ou aula, não gostam que pessoas de fora façam isso. Portanto, mencionar aos estudantes que alguém falou negativamente da sua escola é falar relute. Então, é proibido, eticamente falando, você mesmo falar das escolas dos outros, das comunidades dos outros, da sua própria e tudo mais. Mas a proibição aqui, como nós estamos falando de relute, é mais uma vaca lachonará do que propriamente dito. É um telefone aqui sem fio, é desgraçado. Por quê? Porque aqui a proibição é você não falar para um estudante da escola tal que alguém falou dessa escola. Por quê? Porque nós estamos trabalhando todas as maneiras aqui de fofoca que fazem com que as pessoas fiquem intrigadas, que causem um ódio ali gratuito de pessoas que nem tiveram contato no momento. Você não está falando por você. Não é? É pior, é mais gente envolvida. Você está contando, fofocando, relute, fofocando que outro falou da escola do fulano para o próprio fulano. Então há uma proibição aqui. Quando nós estamos ali, eu vou voltar no texto, tá? Mais para cima, é proibido contar ao membro, deixa eu ver bem aqui, aplica-se até quando os membros dessa comunidade gostam de fazer isso com eles mesmos e é comum que a pessoa não goste. Eu procurei o significado de cinismo, tá? Porque nós vamos entender duas coisas aqui e elas são rápidas, mas nós vamos entender. Eu vou terminar o texto que só tem mais uma frase. Deve notar-se que fazer brincadeiras sobre a própria escola, eu estou chupando uma bala, geralmente envolve lachonará, ou pelo menos a vaca lachonará. Olha, o que eu tinha dito antes, deve notar-se que fazer brincadeiras sobre a própria escola geralmente envolve lachonará, porque você vai estar fazendo alguma maledicência. Quando você faz brincadeiras, as brincadeiras ali sobre a escola geralmente vai ser alguma maledicência. Você não vai estar fazendo umas brincadeiras assim, ai, olha como a escola é legal, como essa comunidade é boa. Não, você vai dizer assim, ai, que escola porcaria, que comunidade hipócrita, entende? Então vai haver ali uma maledicência, vai haver ali um lachonará. E se não houver um lachonará, pelo menos vai ter uma vaca lachonará. Vai deixar aquela poeirinha daquela coisa ruim que você falou do lugar. Quando nós falamos de cinismo, que coisa chata que é você lidar com pessoas cínicas, não é? As pessoas cínicas são pessoas debochadas, né? São pessoas que você fica até às vezes sem, não é nem sem armas, porque não é para atacar as pessoas, você fica sem defesa, você fica sem argumento, a pessoa é cínica, não é? Eu costumo inventar termos aqui, vocês já conhecem que aquele termo que diz respeito a outras religiões, a outras filosofias, mas que é muito mais conhecido do que se trata aqui, do que me dá, que nega de me dá, que é medida por medida, não é? É uma palavra que é muito mais conhecida, a palavra é karma. Eu substituí essa palavra, não é? Com flecha bumerangue. Então é um termo que eu inventei, e proliferem isto por aí, porque tudo que sai da nossa boca volta para nós. Quando este karma, quando essa ação-reação, não é? Quando esta flecha bumerangue é literal, é no mesmo dia. Literal que eu quero dizer não é você sair flechando alguém, mas quando é ali no mesmo dia. Aquilo que você faz para o outro, aquilo que você faz que você pensa do outro, que você apronta para o outro, a maledicência que você faz sobre o outro é uma flecha que sai da sua boca, palavras malditas, palavras que machucam, ela sai da sua boca e volta como um bumerangue para você e para todo mundo, às vezes dá uma respingada que é o avaco lachonará.
Então, de uma forma concreta, na nossa vida prática, ela pode ter esse bumerangue pode voltar no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, na mesma vida. E quando nós falamos desta flecha bumerangue no sentido esotérico, é sim o karma. É uma maneira desta lei universal de Midá, que nega de Midá, que é de Deus, de equilibrar as energias, de equilibrar a justiça, não é? Misericórdia, de equilibrar as recompensas ou aquilo que a gente chama de castigo. Então, se não voltar agora, volta um dia. O cínico é bucha, o cínico ele machuca, o cínico te deixa sem resposta, o cínico convence muitas pessoas porque ele é cínico. E o cinismo é o que? É a hipocrisia. Tá? Então eu me dei aqui o direito de procurar no Aurélio, sim, no dicionário, em vez de dar um Google, o que é cinismo, não sei o que, eu peguei no dicionário, numa edição especial da Instituição Positivo, o que me atrapalhei aqui não, o que é o cínico, e está escrito o seguinte: cínico, é um adjetivo que tem ou denota cinismo. Mas então o que é o cinismo? O cinismo é uma impudência, um descaramento. E tem uma segunda opção aqui, que seria filosófica, é a oposição radical e ativa às regras e convenções socioculturais. Dois tipos de coisa. Aqui nos interessa mais é a primeira, impudência e descaramento, mas nós vamos entender a segunda de onde é que veio esta palavra. Então, impudência, nós vamos ver o que é impudência no próprio dicionário. Já dá para entender, né? Impudência que não tem pudor, não é mesmo? Então, impudência é o impudor, ou ato ou dito impudente. E o impudente é o impudico. E nós vamos entender o seguinte: a Torá, em muitas histórias, eu acho que quase todas as histórias é dentro do Tanar, mas vamos pegar a Torá aqui. A Torá não é uma escritura pudica. Ah, mas então você está dizendo que é cínica, que é hipócrita e que não tem pudor. Vejam bem, e eu já comentei isso aqui em outros momentos. A Torá não é pudica no sentido de endeusar, né? Olha a idolatria, endeusar as personagens, de deixar elas com uma cara, uma roupagem de perfeição. Não é. A Torá pega a escritura, pega a vida das personagens, de todos os personagens, e coloca e explora e expõe os seus desafios, os seus defeitos, os seus crimes, os seus lachonará, não é? Os seus, realmente, as suas falhas, as suas quase ruínas humanas. Ela expõe, porque quando a Torá expõe a falibilidade, né, são falíveis, não é? A humanidade dos personagens, nós podemos tirar dali exemplos para a nossa vida, não é? Não seria realmente cinismo se Deus trouxesse na escritura simplesmente Avraham era perfeito, Yitzhak era perfeito, Sará era perfeito, todo mundo era perfeito, para que Torá, para que mundo, para que eu? Então Deus não tem por que existir, não é? Ou por existir não é aqui na existência, mas não tem razão de ser e nem de existir a escritura se ele está contando ali, narrando ali, através de Moshe Rabbeinu, perfeições. E sim, ele vai trabalhar de uma maneira que não é pudica, dentro dos defeitos, dentro das falhas humanas, para nos ajudar a resolver, a fazer o tikkun. Porque é por isso que a Torá é considerada um manual de instrução de conduta, de atitudes, de ética, de moral, de relacionamento, de Shimirat Lashon, de convívio harmônico, de evolução, de elevação e tudo mais. Então a Torá não é pudica. Porém, todavia, percebam, todos os atos dentro da Torá, que são atos, como diz ali, que são atos de impudência, de impudor, onde não há pudor, onde há prevaricações, que a gente diz,
onde há, não é essa palavra, onde há promiscuidade, onde há crime, onde há erros, não é? No alvo, onde existam os pecados, que é uma palavra latina e nós utilizamos dela, não é? Onde há isso, onde houver isso na Torá, há também a recompensa negativa, ou o castigo, o próprio castigo, ou a sanção, a punição. Então ela conta, sem ser pudica, a história real de pessoas de verdade. Quando que o cínico trata de ser uma pessoa que não tem pudor, porque ele vai tratar do quê? Ele vai tratar da hipocrisia, não é da realidade. E aqui vem um termo que novamente, e sim, eu inventei, ele não existe, mas agora ele existe porque eu quis que ele existisse, e nós vamos trabalhar com as pessoas de plástico. As pessoas de plástico. Não são, parece que não são pessoas reais, são cínicas, são hipócritas, não é? Essas são aquelas que o pudor não existe, elas não têm pudor no momento de serem hipócritas, no momento de serem de plástico, e elas são difíceis de lidar, muito difíceis de lidar. Não é? Então eu busquei, aí sim eu busquei na Wikipedia mesmo umas palavrinhas sobre o que eram os cínicos, porque nós temos que saber de onde é que vieram de onde é que veio essa palavra. Os cínicos eram pessoas que desprezavam os ordenamentos sociais, viviam em condições consideradas degradantes na antiga Grécia. Então a gente vai ver que a impudência tem a ver com isso quando ele vai explicar ali no Aurélio, no dicionário. A palavra deriva de quinicos ou cínicos, tá? Pessoas hipócritas, artificiais. Então, pelas minhas palavras, as pessoas hipócritas e artificiais são as pessoas de plástico. Não sejamos as pessoas de plástico. Não seja hipócrita, não seja cínico. Não seja hipócrita quando você acha que tem direito de falar mal daquela escola, do lugar onde você está, onde te acolhe, de falar mal da sua comunidade, e não sai dali. Fala mal, mas não sai dali, tá? E você é hipócrita quando não permite, é um cínico ao dizer isso, e mais cínico ainda quando não suporta que alguém fale o mesmo do seu lugar. Eu posso, mas ninguém mais fala. Não sejamos nós esses cínicos, e nós não somos. Não sejamos nós pessoas artificiais de plástico. O exemplo aqui onde puxa a palavra lá da história da filosofia diz respeito a Diógenes de Alexandria. Ele era considerado um cínico. Bom, essa é a parte sobre o cinismo. Eu já bebi água, tá? Então não haverá bênção. Você pode pensar assim, mas não tem que fazer a bênção toda vez que bebe água. Se você faz menos de 1 hora que você bebeu, por exemplo, eu faz minutos atrás, você não repete a bênção, tá? Você já agradeceu. Agora, se passar horas, você agradece novamente. Você faz a bênção novamente. Agora, saindo desse mundo de cinismo e nem entrando nele, não sendo cínico, e muito menos falar que alguém falou, para que você não seja o cínico, induzindo alguém a ser cínico também, hipócrita, e deixa a vaca e lachonará. Seja falando mal para um estudante que alguém falou da escola dele, da comunidade ou da família. Lembram que o dia 122 nós falamos da parentaiada. Ou seja, esse vaca lachonará que você deixa. O ódio gratuito ali é sementinha que nós não queremos. Então agora nós vamos para os filhos de Hashem, para nós entendermos a máxima do dia, e para você que assistiu o dia 122, que vem junto comigo desde o dia 1, chegou no 122, sabe que a história não foi terminada, quer dizer, foi terminada a história, a parábola do dia 122, mas não foi trazida a mensagem final desta parábola. Então, se você estava aí no dia 122, comente aqui. Coloque nos comentários, eu sei do que você está falando. Pode colocar isso, hashtag sei do que você está falando, porque agora nós vamos trazer
né, uma história onde aqui numa lição a cada dia ele vai explicar a mensagem que está lá no dia 122. O dia 122 termina com a seguinte frase: a mensagem desta parábola é clara, como veremos adiante. Esse adiante era no dia 123, que cá estamos nós. Máxima do dia, vou repetir: nós somos os filhos do rei e não precisamos nos preocupar se passaremos fome. Se você chegou até aqui e não sabe do que se trata, volta lá, assista o 122 inteirinho e venha entender o 123 na parte filosófica, página direita do livro do Sefer Shmirat Lashon. Os filhos de Hashem. A negação da glória de Deus é possível somente neste mundo. Já aprendemos isso, né? Já aprendemos isso, e se não aprendemos, acabamos de entender aqui. Então você nega a glória de Deus só nesse mundo, não é? Somente em sua existência terrena. O homem com seus desejos corpóreos pode ser afastado do seu serviço e assim negar o que é verdadeiro e sagrado. Aqui a gente nega, né? Nega o que quer, nega o que não quer. Então a gente está aqui nessa existência terrena com os nossos desejos corpóreos e podemos nos afastar do serviço a Deus e tudo mais. Aqui nós não devemos nada disso, mas podemos tudo. É o mundo onde você pode fazer tudo o que quer, não é? Parece que cada vez está um pouco pior. Bom, no mundo superior, todos os anjos celestiais percebem a glória de Hashem, reconhecem como Ele os sustenta e guia, declaram o seu louvor e o reverenciam como está escrito: e as multidões do céu curvam-se perante ti. Aqui está Neemias. Aqui você vai ver que o autor vai um pouco mais profundamente, não é? Ele fala de outros seres, dos anjos. Os anjos não negam a glória de Deus. Os anjos sabem, reverenciam e agradecem aquele que os sustenta e os guia. Então, uma maneira, às vezes, muito errônea de nós entendermos que os anjos são menos, por exemplo, do que nós, porque eles não têm livre-arbítrio. Existe uma metáfora aqui. Então, quando nós nos aprofundamos muito no estudo judaico místico, não é? No estudo esotérico, nós vamos entender que nós vamos entender que 7 dias não são 7 dias de criação. Nós vamos entender que o próprio 7º milênio não é exatamente assim. Nós vamos entender essas coisas de uma maneira muito mais profunda. Dessa maneira nós vamos entender que quando nós falamos que Hashem não tem começo nem fim, e que isto não tem começo nem fim, e que nós não entendemos o tempo e o espaço de Hashem, nós entendemos somente o nosso aqui. Quando nós vamos lá e nos aprofundamos, nós compreendemos que Deus não joga nada fora. Tudo é aproveitado, é transformado, é elevado, é evoluído. Nós estamos aqui aprendendo algo. Se não for para aprender nada, então por que estamos aqui? Aprende e muda de nível, e muda de nível, e muda de nível. Então, resumidamente, eu não vou me aprofundar, mas resumidamente eu vou dizer que somos nós, sim, anjos em treinamento. Nós estamos treinando, nós estamos aprendendo, nós vamos evoluir. Então, eles não têm o livre-arbítrio, não porque são menos, eles não têm o livre-arbítrio porque eles estão tão unidos, eles estão no nível de anulação mesmo, de anulação à divindade, tamanha, eles são tão próximos da divindade que eles não precisam ter livre-arbítrio. O livre-arbítrio é necessário no mundo de Asiá, e aqui os anjos não estão. Aqui no mundo de Asiá, no mundo concreto, no mundo da fisicalidade, nós precisamos de livre-arbítrio. Onde está aqui, vamos chamar de revelado o bem e o mal, nós precisamos aprender a distinguir um do outro. Como é que nós distinguimos um do outro? Tendo livre-arbítrio, não é? E como que nós temos livre-arbítrio? Estamos aqui. E como que nós temos livre-arbítrio para discernir? Saindo da ignorância, não é? Aprendendo.
Bom, na realidade, este mundo não é nenhuma pequenina semente quando comparado com a totalidade dos mundos de Deus. Olha, ele dá uma pincelada mais profunda, não é? Onde existem incontáveis contingentes divinos, cada um formado por um número infinito de anjos, como está escrito. 1 milhar de milhares servindo a ele, e miríades de miríades parados em frente a ele. Está em Daniel, nós sabemos que Daniel é um livro muito esotérico, não é? Portanto, o desprezo de sua vontade pelo ímpio neste mundo tem pouca importância quando considerado dentro do escopo da criação como um todo. Quer dizer, você aí é o perversinho, você aí é o cínico, você aí é o de plástico, você nega Deus, você acha que o seu dinheiro vem porque você a sua labuta é grande, porque você é sortudo, porque você é melhor do que os outros. Não é porque os seus olhos são mais azuis do que os dos outros, você se acha melhor, você nega a Deus, você age por si mesmo. Pouca importância tem isso, tá? Comparado a mundos e mundos, miríades, miríades, não é? De seres evoluídos, de seres que estão mais próximos, de seres que, muito difícil de dizer isso, mas eu vou dizer, já passaram pelo que você, pelo que eu estamos passando. Nós não vemos nenhuma planta nascer, crescer, cair as folhas, apodrecer e sumir. Não vira vapor. E mesmo que virasse vapor, era uma transformação. Ela não some, ela não acaba, ela não vai para o lixo universal e esotérico. Ela volta para a terra em forma de adubo, forma de folhinha, e ali começa novo crescimento, outra flor e outra planta e tudo mais. Então é assim que nós devemos entender a nossa vida na Terra. O corpo se vai, a alma fica, o corpo se mistura com os elementos e nós vamos evoluir. Então nós vamos provavelmente, depois de comprar um carro ou de pegá-lo emprestado, porque este corpo é realmente um imóvel emprestado, é uma locação, não é emprestado, é um pouquinho nos é cobrado o aluguel. Mas quando nós compramos um carro e nós vendemos este carro, quando nós não estamos com problema de dinheiro, nós trocamos este carro por um melhor. O motorista dentro do carro é o mesmo, mas o carro é outro. Então, sim, tudo se transforma, sim, existem os mundos e mundos e mundos, e existiram antes, existirão depois, isto nunca termina, não no nosso entendimento de tempo. Bom, neste mundo, Deus, bendito seja Ele, alegra-se com o povo judeu, que ama tanto que os chama de filhos de Hashem. Isso está em Devarim 14:1. Não se preocupem com a palavra como povo judeu, porque Hashem, metaforicamente, ama todos os seus filhos, né? E esse é um livro para judeus. Ele se alegra, por assim dizer, com a voz da oração e do estudo, como está escrito, deixa-me ouvir a tua voz, lá em Shir HaShirim. Então você lê, você escuta cantares, cântico dos cânticos e pensa que é um homem falando para uma mulher falando para um homem. Pode ser também, porque pode ser usado assim. Mas também você vai saber que é Deus falando com o povo de Israel. Sim, também. Você também pode entender que é Deus falando com a sua criação. É Criador falando com a criatura. Tudo é metafórico, mas tudo é grandioso. Então ele fala com voz doce, deixa-me ouvir a tua voz. Deus diz, deixa-me ouvir a tua voz, meu filho. Por isso ele diz ali que ele se alegra, por assim dizer, entre aspas, com a voz da oração e do estudo. Quando você está orando e a gente diz, será que Deus está escutando? É nesse sentido. Quando você está meditando, para onde estou indo aqui com o meu pensamento? Ou de que me vale estudar a Torá?
Esse é o momento que Deus, metaforicamente, quer escutar você estudando, quer nos ver aqui fazendo tikkun olam, nos aprimorando, nos relacionando de forma a ter shalom no mundo. Então o estudo, a oração é algo que Deus, por certo, quer escutar de nós. Não deveríamos envergonhar-nos de não confiar no único que dá vida a todos os mundos e as miríades de anjos. Então, olha só, não deveríamos nos envergonhar, tá? Nos envergonhar de não confiar no único, se ele é único, se há a unicidade. Como é que nós não vamos nos envergonhar quando negamos a glória, quando negamos o estudo, quando não servimos a Deus, quando achamos que tudo vem de nós? Então a gente vai entender aqui, ó, o único que dá vida a todos os mundos e as miríades de anjos, quer dizer, nesse momento aqui, ele explica a parte de cima, quando disse que isto aqui não é nem uma sementinha de todo o resto. Quando nós falamos lá, que falam em física, que nós falamos que a Terra é um pálido ponto azul, é um ponto azul. Quando nós falamos que o universo é observável, é muito menor do que provavelmente seja o universo que nós não conseguimos observar, quando nós vemos aquela energia escura, matéria escura, aquela escuridão toda, quando nós enxergamos tudo isso e nós dizemos, nós somos um ínfimo aqui, universinho observável, tem muito mais coisa, mas nós somos. Então ele não nos diminui dizendo sobre os mundos e sobre miríades de anjos. Ele só coloca aqui, o autor, uma importância que é menor neste momento do que aqueles que já passaram disso. Mas que aqui é a fábrica, aqui é a escola, é daqui que saem os anjos. Então a importância do mundo físico para esta divindade que resolveu por vontade de criar este mundo físico é extremamente importante. É uma vitória, não é? É uma vitória para a divindade. Claro que a divindade não precisa ganhar coisa nenhuma, não tem vitória nem perda, mas enfim, nem derrota. É uma vitória para a divindade todo esse processo de caída na matéria, vamos dizer assim, e aqui um ressurgir, não é? Um reaprender, um fazer novamente, uma construção deste ser humano novo para se transformar nesses miríades de anjos e não terminar o serviço never. Bom, então, como pode o homem se lamentar e se preocupar com de onde virá o meu sustento, o atendimento de minhas necessidades? Como é que pode ser que o homem se preocupa de onde que vem? Onde é que vai vir, deixar de vir? Se nós sabemos que nós estamos sim carecas de saber que você não escolhe com a sua boquita, eu escolho descer, eu escolho subir, eu escolho morrer, eu escolho não sei o que, você só pode escolher viver. Mas quando já está aqui, vivendo, eu escolho a vida, não é? Mas você não pode escolher estar neste momento aqui ou não. Não existe o nosso livre-arbítrio começa aqui. É aqui que o jogo começa. Antes daqui é Deus. E de Deus nós não falamos. Por que fez, por que não fez, como é que fez, por que não fez. Então como é que nós podemos duvidar? Como é que nós podemos não confiar? Ou achar que o nosso sustento, sei lá de onde é que vem? Como nós podemos fazer isso se nós sabemos que se matar não morre, quer dizer, o corpo fica aqui, mas a alma é eterna. Então será que nós temos que ter medo? Será que nós temos que ter tanto receio assim que nós não vamos conseguir arcar com as coisas aqui do mundo se nós somos eternos? E essa eternidade já é uma coisa tão limitada, se nós nem conhecemos o que significa realmente ser eterno. Não tem começo, não tem fim. E se tiver, nós não entendemos o que isso significa, não é o nosso tempo. É o tempo de Deus. Mas não é para as coisas acontecerem, tá? Tipo assim, é o tempo de Deus. Isso aqui vai acontecer só no tempo de Deus. Não, remanga as mangas e vai trabalhar. O tempo é o nosso também. Quando nós falamos de tempo de Deus, é aquele tempo que nós não entendemos o que significa começo e fim. O que significa presente, passado e futuro para algo que não tem tempo. É nesse sentido. Bom,
De fato, essa preocupação e inquietação é causa de maior admiração do que a preocupação do tolo da parábola anterior, que se preocupava porque a rebelião de uma aldeia insignificante deixaria o pássaro do rei sem comida. Aqui, neste dia de hoje, 123, nós temos a mensagem sobre o dia 122. Lembram que veio uma fofoquinha, eu vou contar correndo, mas você tem que ir lá assistir, eu não vou contar. Tem que assistir o vídeo, tá? Um tolo qualquer lá achou que o passarinho do rei, passarinho que tinha lá no reinado, ele ia passar fome. Não era passar fome, que o rei não ia ter como alimentá-lo, porque uns que outros de uma aldeia insignificante, ficou corroborado que era insignificante, ficou esclarecido, uma aldeiazinha insignificante fez lá chonará, fez rebelião, disse que ia se rebelar contra o rei. Então um tolo, outro lá, chega e fala pro súdito do rei, olha só, você vai estar levando esse passarinho lá, vai passar fome, porque estão se rebelando contra o rei. Quer dizer, nós somos uma semente muito pequena para achar que por conta de uma rebeliãozinha, ou por conta de nós não glorificarmos o nome de Deus, ou por conta de nós não servirmos a Deus, vai faltar parnassá para os passarinhos aqui do mundo. Vai faltar parnassá para aquele que estuda, para aquele que faz as coisas, que serve a Deus. Às vezes não falta parnassá, e não é incomum, é muito comum, não falta parnassá, nem mesmo para o perverso. Não, Deus dá, aproveita bem nesse mundo aí, porque Deus diz, com todo respeito, o Senhor diz que nem aquela mãe assim, tu não perde por esperar. Aproveita bem essas coisinhas aí, porque você vai ter que equilibrar isso aí, justificar aí, fazer esse ticum aí, e você vai ter que pagar tintim por tintim do que você não fez. Então, a parnassá vai vir, confie em Deus, seja você perverso ou não, ela vai vir. Ela vai vir. Agora, para o perverso, ele não vai ter essa mesma parnassá metafórica no mundo vindouro. Ele vai ter que se explicar muito, hein? Voltar muitas vezes e colocar os pingos nos is. Bom, então a ideia da parábola era essa. Você acha que um rei pega um passarinho, diz pro passarinho morar lá na casa dele? Eu não quero falar de gaiola aqui, tá? Porque eu tenho pavor disso. Vou falar um pouquinho. Leva lá para cantar lá na sua casa e tudo mais, quer o passarinho para ele, e não vai ter com que dar de comer, assim é Deus. Você acha realmente que Deus constrói, né, através de todos os seus ajudantes, um mundo físico para deixar a gente passar necessidade? E quem sabe se ele nos leva, ele permite que nós chuvar ou não chuvar, o retorno verdadeiro à divindade, ele nos leva para miríades e miríades de anjos e mundos, multidões de mundos que ele tem, ele nos leva para a casa de volta, para o retorno, para não ter como nos sustentar, para não ter como sustentar a sua própria criação. Onde está a nossa cabeça que pensa que uma coisa dessas pode acontecer? Esta é a mensagem da parábola do passarinho. Cabe a nós fortalecer-nos espiritualmente, concentrar-nos em cumprir a verdade de Deus e não nos preocupar com nossa situação material como filhos de Hashem. Somos como os filhos de um rei que não precisam se preocupar se passarão fome. Essa é a mensagem que vem da parábola passada e toda muito bem explicada pelo uma lição a cada dia no Sefer Shemerat Lashon. Vou falar do passarinho bem rapidinho. Quando eu li a primeira vez a história ali, a parábola, eu sei que essas coisas são muito antigas e que o rei não está preocupado se o passarinho vai ou não ficar na gaiola. E quando eu li, eu pensei, eu não gostaria de falar assim simplesmente do passarinho e não falar sobre a gaiola, sobre isso que uma maneira de escravidão, é uma maneira, o treinamento que o ser humano faz com os animaizinhos pequenos, aquele treinamento de como é que eu vou te escravizar, como é que eu vou construir aqui um holocausto, não é? Como é que eu vou aqui construir umas grades para te prender? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar essas coisas do passarinho e não dizer que hello, por favor?
você aí, se tiver um passarinho na gaiola, abra esta portinha. De todos os animais que existem, e esse é um pensamento meu, tá? Não li em lugar nenhum, é o que eu penso, então você pode discordar, mas de todos os animais que existem, podemos comparar o passarinho um pouco com aqueles que nadam nos mares profundos, mas ainda assim é diferente de voar. Então, de todos os animais que existem, a presunção, a pretensão, o egoísmo, o egocentrismo, o centrado em si mesmo, maior prova do ser humano sobre isso, sobre a sua ignorância, sobre a sua não é avareza, mas a sua, eu não sei nem a palavra usar aqui, a sua soberba é prender um passarinho numa gaiola, porque de todos os animais ele voa, e o ser humano tentou botar as asas, construiu aviões que são pesados, mas voam, naves, balões, zeppelin, todo tipo de coisa, não é? Helicópteros, mas o homem não voa, não voa fisicamente, o passarinho voa. O homem que não nasce com a voz boa para o canto precisa estudar muito, muito, muito para cantar. O passarinho voa e canta genuinamente. Então, no meu ignorante pensar aqui, eu nunca vi prova maior do egoísmo, da mania de superioridade do animal, do homem, do ser humano, quando ele prende um bichinho numa gaiola. E o bichinho está lá, o passarinho está lá, uma ave que fica cantando, que fica chorando, você nem sabe, e você diz, olha que lindo cantando, talvez ele esteja realmente pedindo socorro. E se ele estiver cantando e feliz, maior ainda o crime que você que prendeu este passarinho cometeu, porque agora este passarinho pensa que é feliz, como se pensasse. Agora este passarinho se acostumou. Então você esquece que do povo lá que estava no Egito, 20% resolveu realmente botar o pé na estrada, sair desse Egito pessoal, desse Egito íntimo que nós temos, das grades, da escravidão. Mas muitos, os 80%, estavam acostumados com a comida, com os alhos, com os peixes. Acostumados, o passarinho pode se acostumar a cantar na gaiola quem você pensa que é. Sabe que uma vez, eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir porque ela vale muito para você que talvez tenha um passarinho. Faça essa coisa maravilhosa por você mesmo e pela humanidade. Faça isso em reverência a Deus e a sua criação. Solte o passarinho. Abra suas gaiolas se você tem na sua casa. A gente foi numa exposição, era dia dos bênçãos dos animais. E bênçãos dos animais da escola lá, eram bênçãos, era padre, era católico, nem sei direito. Também não me interessa porque tá tudo certo. Abençoar os animais. E aí uma moça estava lá com um passarinho na gaiola. E ela chegou para mim e disse, olha que lindo esse passarinho na gaiola, ele é o fulano, tinha nome. E tal, meu passarinho é uma calopsita. Na verdade não era uma, era duas, era um casal. E eu fiquei assim, com cara de paisagem. Eu fiquei bege, gente, eu sou travessa. Eu fiquei séria, fiquei muda. E ela disse, você não gosta de passarinhos? Aí eu devolvi para ela aquela frase que todo mundo conhece, sim, eu gosto de passarinhos. Acho que você é que não gosta. Não, eu adoro passarinhos porque eu tenho eles presos na gaiola, lá em casa, vários, eles não fogem e quando eu abro eu corto o rabinho, eu adoro passarinhos, eu tenho vários. Se você realmente gostasse dos passarinhos, por que você não os solta então, se você realmente gosta? Aí ela disse, porque calopsita não sabe viver na natureza, eles são pássaros de gaiola. Sabe quando a gente fala sobre blasfêmia e que nós não devemos nem brincar com o nome de Deus e muito menos diminuí-lo,
né, dizer Deus não sabe o que faz, Deus é isso, ela chamou Deus aqui de burro. Deus não sabe o que faz. Deus criou, Deus emanou, Deus, enfim, ele fez os passarinhos e alguns deles ele fez que não soubessem viver na natureza. Ele fez um passarinho que precisa do homem para enjaulá-lo. Deus é burro. Deus fez um passarinho pronto para a escravidão. Então, quando nós olhamos para trás e nos libertamos do Egito de dentro de nós, do Egito do povo hebreu, de tudo aquilo que aconteceu, dessa escravidão e tudo mais, nós ficamos pensando assim, uau, não, Deus fez o Egito para nos aprisionar. Mas aí o faraó, em determinado momento, o Moshe, conseguiu que Deus abrisse o mar, enfim, saímos de lá porque ele abriu a portinha. Alguns eram de ficar lá dentro e outros não. Não faça isso. Não seja soberbo o suficiente e metido a besta a achar que Deus não sabe o que faz. Passarinhos têm asas para voar. Eles têm o canto para cantar, não para chorar as suas dores. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo, porque eu gostei muito deste dia 123. Eu estava muito louca para chegar no dia 123 e entender realmente e poder mostrar para vocês a ideia aqui. Então você já deve ter entendido muito bem sobre o Lashon Hara, entendido muito bem sobre a parte filosófica. Não vou resumir aqui agora para o vídeo não se estender. Tenham todos um maravilhoso, maravilhoso dia. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, familiares, repensem, reassistam, revisitem a playlist. É muito importante que nós treinemos isso. Quem está começando agora, eu garanto mesmo, eu realmente garanto. Se eu pudesse, eu devolveria o dinheiro se fosse uma coisa paga. Eu garanto que a nossa vida muda e muda para sempre quando nós entendemos que precisamos treinar a boa fala, a boa escuta, os bons relacionamentos. Mesmo que a sua vida seja mais virtual do que pessoal, assim como é a minha. Os nossos relacionamentos, eles estão em todos os lugares, inclusive e hoje em dia, principalmente em 2 lugares, na mídia, o lugar virtual e dentro da nossa família. Então, vamos lá, treinamento total de não fazer Lashon Hara. Tchau para vocês. Estou cegueta aqui, tá um pouco difícil de enxergar. Considerando ajudar o canal com Tzedakah, tem um Pix na descrição. Eu vou ficar bem feliz, estou precisando. Um beijo.